Você em algum momento já passou por aquela sensação de que você não consegue mais ficar parado, porque você precisa ser a todo momento super produtivo? É como se você não conseguisse mais ter um tempo de lazer ou entretenimento, porque é como se o seu cérebro estivesse no modo alta performance, para aproveitar cada minuto do seu dia com diversas atividades que possam trazer algum retorno para a sua vida pessoal, financeira, profissão, desenvolvimento pessoal. E você precisa a todo momento aproveitar o seu dia, porque se não for produtivo bastante, você está perdendo tempo. Se você abrir as redes sociais, por exemplo, possivelmente a maioria das pessoas que você segue vai estar ali postando aquela rotina perfeita, de acordar às 5 horas da manhã e já ir malhar e treinar até a falha, porque se não for assim não serve. Tem que treinar até a falha e volta às 8 horas da manhã e posta aquele café da manhã com aquela alimentação ali super bem planejada e vai trabalhar e volta para casa e cuida da casa, do periquito, do papagaio, do marido e aprende um novo instrumento, aprende um novo idioma. É como se a vida daquela pessoa, o dia dela fosse gigantesco. E involuntariamente, a gente começa a se sentir errado nessa situação, porque se o nosso dia não está cheio de atividades, por exemplo, é como se a gente estivesse indo contra fluxo, contra a cultura, porque logo, se todo mundo está fazendo, eu sou errado. E sabe qual é o problema disso? A internet pode estar roubando o seu direito de não performar, que é um direito que você precisa ter para te trazer paz mental, para te trazer saúde mental e bem-estar. Afinal, se o seu cérebro está a todo momento produzindo nesse alta performance, possivelmente ele já está perto de um burnout. E isso é um perigo e um problema. Então, se você chegou até aqui e ficou curioso, seja muito bem-vindo a esse canal e vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante. Parece ser simples, mas é bem complexo e profundo. E é claro, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para você acompanhar outras conversas como essa. E quando a gente fala sobre alta performance, sobre sociedade, sobre cultura, parece ser algo muito ali superficial e simples de entender, mas é algo muito complexo que abrange várias áreas da nossa vida sem que a gente perceba. Por exemplo, essa sensação que a gente tem de estar sendo auto-performático o tempo todo, de estar produzindo o tempo todo, isso vem das redes sociais. E a gente não percebe como a cultura vai influenciando a nossa vida. Ah, Matheus, mas isso é só por conta das redes sociais? Não. A cultura, ela sempre influencia a nossa vida e nossos gostos, os nossos hábitos, isso é indiscutível. Afinal, tudo que você tem como certo e errado, a sua forma de ver o mundo, essa forma de ser, ela veio de algum lugar. Nós somos seres biopsicossociais. Então, de alguma maneira, aquilo ali, né, a nossa biologia, a nossa psique ou nossa social, né, a sociedade que a gente está inserido, vai influenciar de alguma maneira, reforçando diretamente ou indiretamente nossos comportamentos. Então, a maneira que a gente aprende a se vestir, os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos gostos, eles são influenciados pela sociedade, pela cultura que a gente está inserido. E a partir do momento que a gente já tem isso como esse pressuposto, esse contexto, na internet é a mesma coisa. A internet ela vai ditando ali algumas tendências e nós temos uma necessidade de se sentir pertencente a algo, é uma necessidade nossa humana que já está ligada a uma outra coisa, que é a necessidade de ser validado. E eu vou chegar lá. Como eu falei que é uma coisa bem complexa, então tá todo mundo ali postando que tá tendo aquela rotina super produtiva e aproveitando o dia ao máximo, e chega 5 horas da tarde do trabalho e já vai para academia, 10 horas da noite começa a estudar e 11 horas tá malhando, não sei o quê. É uma rotina assim muito, eu vou botar assim, é uma rotina muito produtiva, entre aspas. E de verdade, aquilo ali é bonito de se ver, é uma imagem bonita, mas não é tão produtiva assim como você está pensando. Na verdade, aquela pessoa ela não está fazendo muitas vezes porque ela está vendo o benefício na vida dela. Ela só está fazendo por engajamento e para poder mostrar às pessoas, talvez, que a vida dela é uma vida exemplar e inspiradora. E é muito fácil fabricar uma imagem na internet. E é essa uma crítica que você precisa fazer. Será que aquela pessoa que eu estou seguindo, e aquela vida que ela parece ter, é uma vida verdadeira? É muito fácil você hoje alugar um carro, alugar um lugar bonito, gravar um vídeo como se você fosse bem-sucedido. Isso vai, mexer nas pessoas profundamente. As pessoas que querem ter uma vida daquela vão ficar iludidos com aquela vida. Pessoas que querem crescer de vida, possivelmente vão comprar
tudo que aquela pessoa falar, porque se a pessoa tem ali um carro e uma casa bonita, fica subentendido que ela cresceu na vida. Então tudo que ela falar ali para vender um curso, as pessoas vão aceitar comprar. Então você note que é muito fácil fabricar isso. Isso justamente vai influenciando nossa vida de alguma maneira. Você pode se sentir diferente por você não ter aquela vida. Você pode achar que a sua vida é péssima, porque tudo que você faz, os seus estudos, os seus esforços, nunca vão chegar aos pés daquela pessoa que tem aquela casa, aquele carrão, você está entendendo? Então é justamente, são várias emoções e sensações. E quando a pessoa está ali postando aquela alta performance o tempo todo, possivelmente ela não vive aquilo. Possivelmente ela só posta aquilo porque ela precisa postar. Eu acompanho algumas pessoas, embora não seja muito de redes sociais, mas eu acompanho ali algumas pessoas e eu já vi elas falando que hoje era um dia ruim, que só estava postando na academia, estava fazendo aqueles milhões de stories porque tinha patrocinadores, ela precisava fazer as publicações que já estavam sendo pagas. Agora eu te pergunto, ela estava fazendo porque precisa que acredite naquilo ou que precisa aprender a atenção dos seus seguidores, precisa ali alimentar essa imagem de ser super produtivo? Fica uma pergunta. E isso indiretamente vai influenciando a nossa vida. Ao ponto de quando a gente está em casa sem fazer nada, parece que a gente está desperdiçando a nossa vida, está desperdiçando o nosso tempo, está desperdiçando nossos minutos, porque precisamos a todo momento estar produzindo algo. E por consequência disso, muitas coisas aos poucos vão desaparecendo e você não vai percebendo. Como eu falei nesse vídeo aqui, como os hobbies eles estão sendo extintos. Por que os hobbies estão sendo extintos? Porque o hobby você não precisa de validação. Você não precisa ser performático o tempo todo. E quando você não precisa ser performático, fica subentendido que é algo que não agrega à sua vida. O que agrega à nossa vida é aquilo que todo mundo faz. É a academia que está no momento agora, é aprender o inglês, que sempre esteve em alta, né? Mas agora você vê muitas pessoas influenciando esse tipo de comportamento. Mas se você for parar e gastar 40 minutos pintando ou desenhando, não. Você está desperdiçando o seu tempo. Se você pegar agora e ver um vídeo de 2 horas ensinando alguma coisa, algum podcast sobre algum assunto, não. Em 2 horas, eu posso assistir vários vídeos curtos e aprender várias coisas. Note que o seu cérebro ele sempre vai procurar caminhos para poder fazer você entrar nesse modo alta performance, porque o cérebro ele aprende o que que é certo culturalmente. Lembra que eu falei nesse vídeo que a gente aprende o que é certo ou errado mediante a cultura que a gente está inserido? E muitas vezes a gente nem percebe. Você já percebeu que muitas vezes a gente não fala aquilo que a gente gosta, porque a gente percebe que alguém vai olhar para a gente de uma maneira errada ali ou vai ser julgado, a gente não veste a roupa que a gente quer. Muitas vezes a gente não fala o que a gente quer ou até mesmo deixa de frequentar lugares que você quer ir, porque fica subentendido que aquilo ali é errado. E como que você aprende isso? Porque o seu cérebro aprende padrões culturais. A gente aprende provas sociais. Logo, a gente também aprende a fazer o inverso, a ter comportamentos que é aceito culturalmente, socialmente. E ser super performático está em alta. E ser diferente é uma dor que nem todos conseguem bancar. Como assim ser diferente? A partir do momento que você quer ser contra isso, você não quer ser super performático, você não quer ser a todo momento aquela pessoa que vai encher o seu dia de atividades, pode ser que você comece a se sentir diferente. E a diferença não é só o seu gosto diferente, é você ser diferente aquilo que a sociedade espera de você. E fica subentendido que ao ser diferente, você está vivendo a vida da maneira errada, você está fazendo as coisas da maneira errada e não está aproveitando a vida como eles estão aproveitando. Tá vendo como uma coisa é conectada, estão todas conectadas? Então ser diferente é uma dor que nem todos conseguem bancar. Então é muito mais fácil você seguir o padrão. E que padrão é esse? É ser super performático o tempo todo. Então fica aqui essa pergunta para você. Você está se sentindo ou já se sentiu uma pessoa super produtiva? Você não consegue mais ficar ali aproveitando alguma atividade a longo prazo que demore tempo, como desenhar, escrever, aprender um novo hobby, porque você precisa a todo momento aproveitar a sua vida nos mínimos minutos possíveis? Se você está passando por isso, possivelmente o seu cérebro já está em alta performance e você nem percebeu. Então começa a analisar os seus comportamentos. Como que a internet, as pessoas ao seu redor estão estimulando isso, a você ter essa rotina super produtiva. E é claro que
a cultura de cuidar do próprio corpo, de você ser responsável e ter uma vida produtiva não é ruim. A gente precisa sim de estímulos, a gente precisa de inspirações, a gente precisa de influências boas e positivas para a gente sair da inércia. Mas note que precisa ter um equilíbrio. Se o seu dia é 24 horas apenas se enchendo de atividades, e até quando você vai dormir, você está pensando em atividades, você está num momento crítico, e daí para um burnout é um pulo, cara. Porque seu cérebro não está mais aprendendo, não é aprendendo, né, seu cérebro ele não sabe mais descansar, e você precisa do seu momento de descanso. Então analise suas redes sociais, veja as pessoas que você está seguindo, se a maioria delas está nessa cultura de super performance, procure pessoas que não têm esse viés, que estão falando sobre você ter uma coisa um pouco mais tranquila, entendendo ali, né, as limitações do nosso cérebro, compreendendo a importância de você fazer algo produtivo, mas não eliminando a importância de você ter uma pausa, de você ter um tempo de descanso. Então esse é o meu conselho, se eu puder te aconselhar, analise sua vida. Outra coisa, coloque na sua atividade, no seu dia, na sua rotina, atividades que você não precisa ser performático, como o hobby. Cara, o hobby ele pode salvar a sua vida. Inclusive, eu vou deixar aqui a indicação no card se você quiser assistir esse vídeo. O hobby ele traz diversos benefícios para a sua vida. Dentro deles é a necessidade de você não performar. O hobby é um espaço só seu, onde você não precisa de validação, você não precisa ficar postando. Primeiro que se você não é errado você postar quando você está aprendendo um hobby, mas se ele só funciona se você postar, e você não consegue fazer se você não estiver postando, algo já tem um problema aí. Porque quando você quer postar, geralmente você quer postar aquela alta performance, e isso é um perigo, porque no hobby você precisa ser você de verdade. Então o hobby ele pode ser aí uma alternativa para você sair desse modo performance o tempo todo, que é um momento que você vai passar ali minutos, horas e até mesmo vários dias da sua semana, tendo um momento só seu, que você não precisa performar. Se você quiser ficar tantos minutos e tantas horas em uma música, aprendendo algo novo, não tem problema. Se você gosta de escrever, inclusive eu tenho, né, o meu hábito de escrever. Se você gosta de ler, quiser ler meus poemas, vou deixar na descrição. Mas é um momento onde eu não preciso de validação. Eu não preciso ser performático o tempo todo. Eu escrevo aquilo que eu sinto, no meu tempo, da maneira que eu quero escrever, sem estar performando. Então coloque no seu dia atividades que você possa aproveitar sem ser performático, e o hobby é um deles. Se você chegou até aqui, escreva a palavra performance para saber que você chegou até o final desse vídeo. Não esqueça de acompanhar outros vídeos desse canal, inclusive esse vídeo do hobby eu vou deixar aqui no card para você ver, porque é um meio que uma ligação entre esse vídeo também, tá? Se você chegou até o final e quiser deixar os seus comentários, vai ser super útil, vou gostar de ler seus comentários. Se isso ajudou você, não deixe de compartilhar para outras pessoas, deixar o seu like, se inscrever, e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau!